todos. Muita paz e muita luz. Agradecendo sempre a Deus, primeiramente, pela oportunidade que nós temos de servir e de estarmos todos aqui nesse dia. A Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a espiritualidade maior dessa casa que acolhe a cada um de nós e aos amigos, dessa casa, que nós já estamos aqui há 2 anos que eu vim nessa casa toda segunda-feira, já está no meu coraçãozinho aqui essa casa, né? Então que a gente possa receber as benesses que viemos buscar com a permissão divina e que a gente possa ir, eu sempre digo, sairemos sempre melhores do que nós chegamos, com certeza, em energia, em sentimento e em pensamento. O tema que nós escolhemos é o do capítulo 19, a força da vida, fé, esperança e caridade. Esse tema, a força da vida, não é minha criação, está no próprio Evangelho, né? A fé, a esperança e a caridade é uma trindade universal que nos sustenta, que nos dá força para a nossa caminhada. Eu escolhi 3 lições desse livro aqui, Primícias do Reino, de Divaldo Franco com Amélia Rodrigues, que traz algumas lições sobre a fé. O que é importante a gente saber sobre a fé? Que a fé é um relacionamento nosso com Deus. Não é simplesmente uma crença, eu creio. É um relacionamento que nós temos de força, de confiança, de buscar Deus em nós para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades. Esse é que gera em nós uma confiança e a partir da confiança gera em nós uma esperança. Vamos colocar que a fé é um sustentáculo, que através da fé, da confiança em Deus, nós temos a esperança. Mesmo a esperança sendo incerta, não sei o dia de amanhã, mas eu confio no Pai Criador. E a partir dessa confiança, dessa esperança, eu exerço a caridade. A caridade para conosco mesmo. Porque nós temos que ser caridosos para conosco, buscando o nosso sustentáculo, o nosso suporte para a nossa vida terrena. Mas é necessário também fazermos uma ação. Não é simplesmente deixar que tudo aconteça, sem que nós exercitamos uma ação, um esforço. Muitas pessoas falam, entreguei na mão de Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é, estamos aqui numa casa de oração neste momento, Viemos buscar o que? O conforto espiritual, a energia, o suporte, o passe. Agimos, viemos até aqui, não ficamos na nossa casa esperando. E a partir desse esforço nosso, nós vamos harmonizando também com o Pai Criador, com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso Mestre, e conosco mesmo. É o querer e crer que o Cristo falava, É o querer, eu quero, eu creio. E se eu quero, eu creio, eu vou em busca. Esse é o nosso trabalho. Jesus já dizia que o homem pode, quando tem fé e a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A fé no Evangelho nos fala, é uma construção que nós fazemos. É uma construção que vem de dentro. O germe da fé já está em nós. Mas nós precisamos dizer que ele frutifique, que ele seja cultivado, que ele saia de nós e se exteriorize em ações. Como se realiza esse desenvolvimento da fé? É uma pergunta que ele faz para a gente no Evangelho. Por meio do nosso esforço. Eu posso ter uma fé e aí querer contaminá-lo com a minha fé? Posso, a fé é contagiante. A fé contamina as pessoas no bem. Mas ele tem que ter a fé também. Ele tem que ter a disposição de acreditar e trabalhar. E a fé desperta em nós todos os instintos bons que nós temos. Porque se é uma criação divina, é um germe que nós já nascemos com ele, precisamos fortalecer e frutificar, é uma mensagem que Deus nos envia. Nós podemos vencer através da fé, através da confiança, através do esforço e da ação. E a nossa primeira história aqui é da mulher hemorroísta. Vocês devem conhecer essa história, Era uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo de 12 anos já, nada a curava. Gastou tudo que tinha e não conseguia ser curada em lugar nenhum. E ela ouvira falar de Jesus. E ela foi então, saiu da sua cidade, foi até a cidade onde Jesus estava. E teve uma multidão enorme buscando Jesus, procurando Jesus. E ela frágil, porque estava bastante fragilizada pela própria doença que ela tinha. E ela queria chegar até Jesus.
Mas era tanta gente que ela não conseguia chegar como todo mundo, chegar perto, abraçar. O que ela fez? Ela conseguiu tocar as vestes de Jesus. Quando ela tocou as vestes de Jesus, Jesus sentiu. E Jesus falou: alguém me tocou. E os seus apóstolos: sim, Senhor, está cheio de gente aqui, todo mundo te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou. Aquele sentimento que ela tinha, aquela confiança, aquela fé, aquele sentimento de amor, que ela tinha, aquela disposição de que ela ia vencer, tocou Jesus. Aquela vibração que ela colocou naquele momento. E ela tinha certeza, né, que ela cria em Jesus. Ela sentia Jesus invadindo o seu coração, o seu íntimo, como se todo ele se desprendesse de uma força miraculosa. Nos teus olhos, no seu porte, em todo ele, havia uma tão grande serenidade, uma tão grande grandeza, que ela conseguiu chegar, apesar de todos os esforços que ela precisou fazer para chegar até lá. E como foi que Jesus reagiu ao sentir aquele sentimento de fé, sentimento de confiança, sentimento de amor? Jesus, quem tocou os meus vestidos? E disse ela: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique curada desse mal. Porque a fé dela era uma fé forte, cultivada. Era uma fé que vinha de dentro e ela confiava que ela iria conseguir vencer aquele momento doloroso. Ela partiu para a ação. Ela não só confiava, mas ela foi em busca. E é assim que nós devemos aprender. Nós precisamos ir em busca do que nós desejamos. Não é esperar que caia, né, para nós. Vamos trabalhar, fazer o nosso esforço e ir em frente. Esse é o nosso papel. E ela colocou ainda, né, uma convicção e uma ação de que ela conseguiria vencer aquele momento. Como é que está a nossa fé? É a pergunta que devemos fazer a todos nós. Né? Não é simplesmente dizer: Deus vai resolver o meu problema, não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se tivermos que passar pelas provações, vamos passar, com certeza. Mas vamos passar muito melhor, com a confiança de que o Pai Criador nos ama, está ao nosso lado, quer o nosso melhor, tudo vê, tudo provê, mas o nosso trabalho tem que ser feito. O nosso esforço em busca disso nós temos que fazer. E com a fé, somos capazes de enxergar um caminho para iniciar um novo dia abençoado, repleto de conquistas e alegrias. A cada dia o seu mal, disse Jesus, não é? Hoje nós estamos aqui, amanhã um novo dia, uma nova esperança, uma nova oportunidade, um novo momento que Deus está nos dando. Vamos aproveitar, exercitando então a fé em nós. E ele fala aqui no livro, né, no Evangelho: a fé é a força da vida que nasce com a própria alma, nasce conosco. A centelha divina está em nós, a fé também está em nós, em forma de germe, mas nós não podemos deixar de estimular, de impulsionar, para que nós possamos caminhar e cumprir as nossas missões, as nossas pequenas provas, seja o que for, que nós estamos fazendo aqui nesse mundo de expiação e prova, a caminho da regeneração. É a nossa parte, é o nosso esforço, é a nossa conduta. Somente assim nós vamos conseguir caminhar firmes no propósito. Às vezes pode chegar até nós uma situação difícil, a gente não consegue vencer, mas continuamos com fé e sabendo que tudo que nós estamos recebendo nessa nossa encarnação, nós temos condições de vencer. Nós viemos fortalecidos com os talentos que nós temos para poder vencer as nossas provas terrenas. E a fé é um dos talentos que Ele nos deu. Assim como outros, nós também sabemos a centelha divina do amor, né? O amor também é uma forma que nós temos de poder vencer as nossas dificuldades aqui. Emmanuel nos fala assim: a fé é a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Se é divino, se está em nós, vibra assim que nós permitamos que isso aconteça. Nós vamos começar a entender que a fé não é simplesmente eu acredito em Deus, creio em Deus, não. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas eu tenho que trabalhar para que as coisas realmente aconteçam. Ele fala assim no livro: ó, no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros.
É a consciência que nós temos dessa faculdade depositada em nós. Dessa faculdade que a gente às vezes não consegue, né? A gente fala, nossa, mas será que eu merecia isso que está acontecendo comigo? A gente faz essa pergunta sempre, né? Mas nós confiamos em Deus, não confiamos? Nós sabemos que Ele não nos dá a prova que não possamos vencer. O que nós precisamos então é fortalecer a nossa fé, seguir avançando, seguir caminhando, seguir sendo fiel àquilo que nós aprendemos de Deus, sendo fiel à nossa própria condição terrena, sendo fiel que nós estamos aqui para nos melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos. Na casa de oração a gente aprende bastante sobre isso, né? Que a nossa proposta aqui com relação à nossa vida encarnada é nos melhorarmos, é sanarmos as nossas dívidas com a lei divina. E nós precisamos sempre acreditar que Deus está conosco em todos os momentos. E Ele fala para a gente ainda que a fé é uma aquisição individual, não se prescreve, não se impõe. Ninguém pode impor a fé em ninguém, porque ela é uma coisa íntima, pessoal de cada um, é um desejo de cada um, é uma vontade de cada um. Não se prescreve, não é uma receita que nós vamos dar. Ó, tá aqui, faz isso, 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 que a sua fé é para fortalecer, não. Porque é uma busca interior, é uma força interior, é uma vontade interior, é uma disposição interior. Nós podemos ser fortalecidos aqui pelo passe, pela energia, pela água fluidificada que a casa nos concede nas nossas palestras públicas, mas eu preciso fazer a minha parte. E essa minha parte é justamente manter acesa a chama da fé. Se não tiverdes fé, que esperareis? Se nós olharmos assim, não temos fé, não acreditamos, como é que nós vamos esperar o amanhã? Quando alguma coisa bate a nossa porta, nos tira da zona de conforto, o que nós vamos esperar se não temos fé? Não é a fé que dá o amor? É assim que Ele nos fala. Não é a fé que nos dá o amor? O amor de que nós temos um ser superior a nós, que nos ama, que nos criou, simples e ignorantes, mas que nos deu condições de sermos um dia, né? Um espírito puro, evoluído, amoroso, fraterno, generoso, solidário. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos isso. Mas nós temos que acreditar que nós somos capazes e exercitar, então, essa fé ativa, né? A fé dá luz a tudo. Quanto mais temos fé sólida e não cega, mais raciocinada, mais nos ligamos ao Criador e à nossa fidelidade a Ele. A fé raciocinada. Isso nossa doutrina fala muito pra gente sobre isso, né? Eu acredito, mas por que eu acredito? Porque eu sou um espírito em processo evolutivo. Fui criado por Deus e estou aqui em várias encarnações para ser uma criatura melhor. Se eu acredito nisso, então minha fé é raciocinada. Então eu acredito que tem um ser superior que está me ajudando, que está me amparando, que confia em mim e que me deu a condição de mais uma encarnação. Santo Agostinho nos fala assim: aquele que crê é forte pelo remédio da fé. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Quando nós passamos pelas provações, muitas vezes provações difíceis, a quem nós buscamos nesse momento? Não é? A gente busca a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, não é? Buscamos o amparo para a gente não sucumbir, não esmorecer, não desistir. Mas aí entra a nossa fé ativa. Eu creio que Deus está me ajudando, que os amigos de luz estão me ajudando, aí eu vou trabalhar. Vou trabalhar como? Eu vou trabalhar na seara do Cristo. Eu vou exercitar o trabalho na casa de oração, se eu frequento a casa de oração. Vou vir aqui na casa, a casa que eu frequento. Eu vou trabalhar, vou me colocar à disposição. Eu vou agir. Eu não vou esmorecer. Eu não vou desistir. Eu vou continuar confiando, porque Deus está aqui me olhando. Jesus está me amparando. Não foi dito que quando tivesse um ou mais lá ele estaria? Ele está conosco, está em nosso lar, está em nossa casa, está ao nosso redor. Vamos deixar então desabrochar essa fé que nascemos com ela. Vamos cultivá-la nos momentos de dor como um remédio realmente. Um remédio que nos dá esperança. E da esperança gera o quê? Gera caridade para conosco mesmo. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E nela se sustenta a esperança e a caridade. A fé,
A esperança e a caridade é uma trindade de Deus para conosco. É o sustentáculo que Ele nos deu para que nós possamos vencer todas as nossas dificuldades aqui. Vamos lembrar, lá no capítulo 19 ele fala assim: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade universal, consequência da fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Se eu tenho esperança, eu vou agir na caridade, para comigo ou para com os meus irmãos. O importante é que eu faça também essa continuação da fé. É a ação que nós temos que fazer. Então, o que seria fé? Eu falei lá atrás, convicção, ação. A mulher hemorroísta tinha convicção de que ela ia ser curada. E ela foi em busca da cura juntamente a Jesus. Não é? A esperança. O que é a esperança? É a tendência ao bem futuro e possível. É incerto? Sim. Será que eu vou conseguir? É a nossa pergunta. Mas o fato de eu me aproximar de Deus, de eu confiar nele, de eu colocar minha fé em ação, eu já estou sendo beneficiada com as boas energias, com as benesses das energias que vêm do plano espiritual, com os amigos de luz que cada um de nós temos. Todos nós temos os nossos benfeitores espirituais que estão ao nosso lado. Basta que a gente abra os olhos da mente, do coração, para vermos, para sentirmos, né? E isso depende de cada um de nós. Depois, a caridade é o procedimento moral para com os outros e para conosco mesmo. Tá? Nós também temos que ser caridosos para conosco mesmo, para não nos entregarmos aos momentos difíceis. A fé nos faz acreditar, a esperança nos leva a esperar e a caridade nos faz agir. Olha que lindo, né? A fé, acredito, tenho fé, vai dar certo, vou vencer. Essa esperança faz com que eu espere o momento certo, o momento oportuno. Porque para Deus tudo tem um momento oportuno para nós, né? Nossa encarnação é planejada, não é uma encarnação que eu vim aqui de paraquedas, não, ela é planejada. As minhas dificuldades que eu vou passar aqui, a minha felicidade também, tudo ela está planejada nas grandes coisas. Então eu vou esperar e a partir disso eu vou agir. Como que eu vou agir? Orando, buscando o Evangelho, buscando o amor do Cristo, buscando me conciliar com as pessoas que eu não estou muito bem, buscando a casa de oração que nos sustenta, aquilo que nós precisamos. E para exemplificar essa parte dessa esperança e caridade, nós vamos falar agora do paralítico de Cafarnaum. Lembram dele? Um paralítico que estava lá no cárcere, sujo, sem poder andar, ele não conseguia se movimentar, estava, a gente sabe que naquela época as pessoas assim eram deixadas ao relento, né? Ninguém as cuidava delas. O que aconteceu? Ele ouvia falar que Jesus estaria lá, e ele queria. Ele tinha a certeza de que ele iria ser atendido por Jesus. Ele tinha a fé de que ele iria ser atendido. Mas ele não podia ir sozinho, porque ele não conseguia andar. Então ele chamou os seus amigos, né? E seus amigos resolveram, então, vamos dizer assim, aliados à fé que ele tinha e à esperança de que ele ia conseguir, os seus amigos resolveram levá-lo até lá onde estava o Cristo. Só que era tanta gente que ele não conseguiu entrar. Eles não conseguiam entrar. Aí bateu o desespero em Natanael, porque ele estava lá, tinha certeza que ele conseguiria ser atendido por Jesus. Mas olha o que aconteceu, ele tinha esperança. A esperança contagiou os seus amigos. O que seus amigos fizeram? Foram até a casa de Pedro, tiraram o telhado, vocês conhecem essa história, né? E ele entrou então pelo telhado. A caridade dos amigos, contagiados pela fé, contagiados pela esperança, levaram então Natanael até Jesus. Pelo telhado da casa, ele conseguiu entrar. E ao chegar lá, ele se assusta, porque Jesus fala pelo nome. Natanael, ben Elias, crê que eu posso te curar? Então foi duas surpresas que ele teve. Primeiro que ele não conhecia Jesus nunca tinha visto. Como é que Jesus sabia o nome dele, né? Mas ele respondeu a Jesus: sim, eu creio que o Senhor possa me curar. E aí, Senhor, como sabes o meu nome? Conhece-me? Ele perguntou porque não conhecia Jesus. Ao que Jesus respondeu, que serve para nós também. Jesus nos conhece, cada um de nós. Nós aqui, pelo nosso pensamento, aquilo que nós colocamos em nossa mente, o pensamento tem uma velocidade 6 vezes mais que a velocidade da luz, né? É assim, um piscar. Então, pelo pensamento, o plano espiritual também nos conhece. E Jesus respondeu a Natanael: eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor
E em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Quando Jesus disse, desde ontem, que conhece as nossas encarnações, que nós temos lá no nosso plano espiritual, toda a nossa passagem, nossas encarnações do passado, os nossos erros, os nossos acertos, o que viemos fazer nessa encarnação, nosso trabalho aqui que nós vamos conquistar, com quem vamos ter que nos melhorar, o que nós temos que aprender de lições que nós esquecemos lá em outra encarnação, vamos aprender aqui. E Jesus sabe de cada um de nós, pelo pensamento, pelo sentimento, pela forma como nos comportamos, pelas energias que emitimos onde nós estamos. Natanael, ele foi curado. Aí você fala assim, mas Jesus tinha privilegiado? Não. Quando a moça leu aqui, ela leu sobre os fluidos. Jesus tinha condições de conhecer todos os fluidos, mas também Jesus conhecia a história de Natanael. E ele diz, seus pecados são perdoados. Por quê? Porque ele havia vencido, reparado perante a lei divina, com aquela aprovação que ele passou, ele reparou perante a lei divina, está lá na Gênesis, Kardec nos fala sobre isso, né? Não é privilégio, trabalhou, venceu, conseguiu romper aquele momento, vai para uma outra condição de se melhorar. Essa é a história de Natanael, que nós podemos trabalhar em nós também, a fé, a esperança e a caridade. Quantas vezes as pessoas estão ao nosso lado oferecendo amparo, assistência, quando nós estamos com uma dificuldade maior, ou quando nós temos uma doença, ou quando nós estamos com um problema financeiro, quantas pessoas nos abraçam e nos dão sustentação? É a fé contaminando, contagiando, gerando esperança e da esperança nascendo a caridade para todas as pessoas. E essa foi a história, então, de Natanael, que ali gerou, então, aquela contágio perante os seus amigos, né? A fé alimenta a nossa esperança, dá sentido à nossa existência. Se não tivermos fé, como é que vai ser o nosso amanhã? Como é que vai ser o nosso dia a dia se não temos fé no Pai Maior, no Pai Criador? Se não temos esperança, como é que vai ser o dia de amanhã? A esperança que nos dá força para caminhar, que nos dá força para seguir adiante, que diz que amanhã nós vamos estar começando tudo de novo, mas de repente de uma outra forma. Né? Temos a noite para descansar, temos a plano espiritual que nós vamos à noite em forma de espírito, né? Porque vocês sabem que a gente, né, vai dormir, a gente sai do corpo, vai para lugares que nós desejamos ir. Por isso que é importante, quando a gente for se recolher, se ligar ao Pai Maior. Quando eu comecei falando do relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus é em todos os momentos, em todas as situações da nossa caminhada. E Emmanuel, no Evangelho, ele fala assim, para que possamos aumentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuir, ainda mesmo na diminuta proporção do grão de mostarda, no solo do nosso próprio espírito. Na leitura ela falou, né? Pequeno grão de mostarda, tá lá, tem que ser cultivado em nós. A fé é uma inspiração divina. A fé é a certeza que Deus nos deu. Está lá, Ele nos deu. A fé sincera é empolgante e contagiosa. E é a base da regeneração. Da nossa regeneração, como ser espiritual que somos. A caminho de uma evolução superior. Um dia seremos puros. Já ouvimos falar muito isso aqui, né? Um dia seremos espíritos puros. A cada encarnação nós estamos aprendendo algumas lições que um dia vai nos tornar espíritos puros. Mas vamos nos tornar espíritos puros regenerando, reformando, fazendo a nossa reforma íntima, nossa transformação moral, buscando amar, perdoar, compreender, aceitar, buscando fazer o bem sem esperar retribuição, fazer o bem com essa mão sem que essa saiba que está sendo feita, fazer o bem porque queremos fazer, porque a nossa função aqui, segundo Jesus, é fazer o bem. E a gente faz uma pergunta, né? A fé é suficiente para promover as nossas necessidades, como comer e vestir? E no próprio Evangelho ele nos fala, a providência divina nunca deixa ou abandona aqueles que nela confiam. Os pássaros do céu não se alimentam? Nós não ficamos ao abandono. Todavia, quer que esses, por seu lado, trabalhem. Deus quer que nós nos esforcemos. Não é vir, né, de graça, é que nós nos esforcemos para merecer. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias no que se encontra os meios de sair da dificuldade. Não vem aqui dar para nós o pão de cada dia, temos que buscar o pão de cada dia. Ele nos dá esse sustento, né? E a fé verdadeira, como nos diz o Evangelho, põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida.
Por mais dificuldades que nós tenhamos, sejam elas materiais, morais, espirituais, físicas, seja quais forem, se nós temos fé, nós conseguiremos enfrentar as dificuldades. Poderemos muitas vezes não ser curados, como os 2 exemplos que eu citei que foram, mas nós podemos ali receber a força necessária para que nós continuemos a nossa luta, a nossa caminhada. E a fé verdadeira produz a calma, a paciência e a humildade, porque a gente espera, né, que vai acontecer coisas boas para nós. Posso não me curar da doença, mas eu posso ter condições de enfrentá-la e continuar a minha vida, sem esmorecer, sem desistir, sem desanimar. E a fé, no nosso capítulo, ele fala que é uma fé humana e uma fé divina. Sim, porque nós temos que acreditar em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Isso é a fé humana, né? Concentrando suas faculdades nos interesses materiais, nas necessidades humanas. Nós precisamos acreditar que somos capazes de vencer qualquer obstáculo na matéria que nós estamos, seja no trabalho, seja onde for. Mas tem a fé divina. E essa fé divina eu preciso desenvolver cada vez mais, que é a confiança em Deus. Quem acredita em Deus e confia em Deus e tem fé divina, concentra as suas faculdades, os interesses espirituais na vida futura. Porque nós sabemos que essa encarnação é um instante. É um instante. Nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos em processo de lapidação no corpo encarnado. Quando nós voltamos à pátria espiritual, nós vamos lembrar tudo que nós fizemos aqui, o véu do esquecimento, que estamos encarnados, né, para poder conviver com as criaturas. Quando nós desencarnamos, nós vamos lembrar tudo que nós fizemos. E vamos agradecer a Deus cada vez mais pela oportunidade que tivemos de reencarnar. E vamos querer voltar aqui para poder cumprir mais, para reparar mais, para nos colocarmos em sintonia com as leis divinas. Um aspecto importante que ele fala aqui também, sobre qualquer aspecto, a fé é a base para todas as realizações nobres das criaturas. Já viram quando acontece alguma coisa grave, as pessoas se unem? Rio Grande do Sul foi um caso, né, bem próximo de nós. As pessoas se unem, vão ajudar, vão parar, acreditam, dão esperança, têm fé. Isso é a fé sendo fortalecida. Ela faz com que as pessoas façam o quê? Que as pessoas se ajudem umas às outras, que as pessoas deixem o orgulho de lado, a vaidade de lado e vão ajudar, vão parar, vão assistir. Então, essa fé que nós temos, aliada à esperança que todos nós temos de um dia ser melhor, nós vamos conseguir vencer essa empreitada que nós estamos hoje na encarnação, que Deus nos concedeu. Lá nesse capítulo existe uma mensagem do Espírito Protetor que fala assim: a fé humana e divina, se todos encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quiserem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu falei no começo, nós temos todos os talentos que nós precisamos para vencer. Todos. Pode ser a prova mais difícil do mundo. Nós viemos com preparo para ela. Nós não viemos aqui para falhar. Agora nós vamos fazer o quê? Usar o nosso livre-arbítrio, tomar decisões, tomar ações, agir e caminhar. Como ele fala aqui, ó. Nós chamamos de prodígios? Não, é que a pessoa está colocando para trabalhar, está agindo, está saindo para servir. E uma outra lição que nós temos é de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? O coletor de impostos. E aqui ele fala para a gente essa mesma lição. São 3 lições desse livro, tá? Que, enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele estava cansado, as pessoas não gostavam dele, porque ele coletava o dinheiro, né? Era o coletor de impostos. E as pessoas não queriam, né? Ninguém queria pagar na época. Então, Zaqueu não era muito bem visto. E ele só queria ser amado. E ele então queria ver Jesus. Quando ele soube de Jesus, ele queria ver, queria só ver Jesus. E ele subiu então na árvore, ele era baixinho, subiu na árvore e queria ver Jesus, né? Qual foi a sua surpresa quando Jesus chega até ele e diz: Zaqueu, desce, estarei em sua casa. Ele se assustou, porque ele nem imaginava que Jesus estaria com ele. Mas naquele momento foi a transformação de Zaqueu. Ele tinha fé que veria Jesus, tinha esperança que veria Jesus e fez o que? Fez a caridade. E o que ele fez? Disse a Jesus que pagaria aqueles irmãos a quem ele estava devendo, né? E a história diz para nós muito claramente aqui, que eu quero até ler, se vocês me permitem. Senhor, eis que eu
dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Entra na minha casa. A fé, a esperança e a caridade, gerada pela ação de Zaqueu. Conta os narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. A transformação através da fé, transformando aí em ação. O que é importante a gente ver então? Como está aqui nesse livro Reforma Íntima. A fé raciocinada é construída com base no desejo autêntico e perseverante de compreender o que nos serve. Uma conquista somente possível por meio da renovação do entendimento e da forma de sentir a vida. Nós precisamos sentir qual é o nosso papel aqui como ser encarnado. Eu disse agora há pouco, eu vou colocar de novo. Nosso papel é ser feliz, aquela felicidade que a gente sabe que é alternativa, mas é fazer o bem. Fazer o bem sem esperar nenhum tipo de recompensa, como foi o caso desses 3 casos que nós citamos aqui. E para a gente se aproximar um pouquinho do nosso encerramento, lá no capítulo 19 tem uma mensagem de José, Espírito Protetor, que diz assim: tende fé, mas com racionalidade. Por que eu tenho fé? Por que eu acredito em Deus? Né? É assim que nós temos que pensar primeiro. Eu tenho fé porque eu sou um ser espiritual, eu tenho fé porque Deus quer o melhor para mim, eu tenho fé que um dia eu vou ser uma criatura melhor do que eu sou hoje. É assim que a gente trabalha, né? Ele fala assim: não admitas a fé cega. Aí eu creio e pronto, acabou. Não, vamos estudar. Como ele falou agora há pouco no Ed, vamos estudar, vamos conhecer sobre a questão, né, da doutrina espírita nossa. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. É nosso Pai Criador, soberanamente justo e bom, que quer o melhor para nós. Essa é a definição do atributo principal que a gente sabe, né? Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Porque eu acredito. Porque eu acredito nas coisas que Deus me deu. Porque está aqui em mim, a centelha divina está aqui. Ele colocou essa centelha divina em nós. Então só me faço o quê? Frutificar, cultivar, fazer com que ela caminhe, que ela produza. Seguir os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos fazemos para o atingir. Essa é a recomendação. Aí a gente pergunta: que mudanças a fé pode acarretar em nós? Muitas mudanças. Principalmente na nossa vida, na questão do otimismo, na vontade de viver, na esperança, no ânimo, na disposição, na serenidade. Quando ela deu agora há pouco, né? Aquele que tem fé caminha. Aquele que tem fé tem ânimo, tem vontade, tem disposição, não acredita, vai em frente, não se entrega. Essa é a nossa orientação que o Cristo nos deixou. Não se entrega. Por mais difícil que seja o momento, nós temos alguém superior a nós, que nos acompanha, que é Deus. Nós temos Jesus, que é o sol das nossas almas, que é o nosso irmão, né, máximo, que deixou várias lições para nós. Fazer aos outros que gostariam que os outros os fizessem. Que nos orientou sobre a fé. E temos que ter a fé necessária para vencer toda e qualquer dificuldade. E para a gente encerrar então a nossa, vamos dizer, reflexão de hoje, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel também. Por onde se faça a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel, e guardes a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Nós estamos encarnados. Um dia voltaremos à pátria espiritual, que somos espíritos, e devemos voltar lá fortalecidos, de coisas cumpridas, de coisas que infelizmente não conseguimos cumprir, mas na certeza de que demos o nosso melhor, que demos tudo que nós podíamos dar para vencer as dificuldades, que nós não desanimamos. Lembrando aqui que Santo Agostinho nos fala que o desânimo também é uma infração à lei divina. Então nós não queremos infringir a lei divina, queremos cumprir a lei divina, como Cristo disse, né? Ele não veio destruir, ele veio cumprir a lei, fazer que se cumprisse a lei, deixando para nós 2 ensinamentos: amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas esse amor também tem que ser para nós. Nós temos que nos amar.
Nós temos que tentar fazer o melhor para nós. Nós temos que continuar vivendo, lutando, seguindo, não se deixando esmorecer pelas provações do caminho. E nós temos que ir em frente, sabendo que tudo que nós precisamos, nós temos. A fé está em nós, a resiliência está em nós, o amor está em nós como centelha divina. Tudo isso tem que ser cultivado, frutificado, desenvolvido. O que é importante a gente ver é daquilo que eu semeio e aquilo que eu vou colher, tem o que eu cultivo. Não vamos cultivar entre o semear e o colher, vamos cultivar a fé, cultivar o amor, cultivar a esperança, cultivar a humildade, né? Sabendo que nós estamos aqui com um processo de reencarnação para sermos melhores, com o plano de sermos felizes, dentro daquilo que é possível ser feliz no plano encarnado. Nós nascemos para ser felizes e nós podemos ser felizes, basta que a gente trabalhe em nós esses 3 sentimentos: fé, esperança, caridade, colocando aqui o amor. O amor que cobre uma multidão de pecados. Se nós soubermos trabalhar esse amor em nós, cultivando, exercitando, levando aos nossos companheiros de caminhada, seja família, seja amigo, seja trabalho, mas também amando a nós mesmos. E o amar a nós mesmos significa fazer o melhor que pudermos por nós mesmos para sermos criaturas melhores, vencendo as provações do caminho. Então, essa era a mensagem que eu trouxe hoje para a gente. Agradeço a oportunidade e que a gente possa sair melhor do que chegamos e tudo aquilo que nós estamos buscando, né? Principalmente na força da vida, que é a fé, que é a esperança, que é a caridade. E coloco aqui o amor.